Viúva revela segredo emocionante em fazenda indesejada que transformou sua vida para sempre. Maria estava em um dilema devastador. A morte recente de seu marido, Carlos, deixou um vazio imenso em seu coração, e agora, ela se via frente a frente com uma herança que parecia mais um fardo do que uma bênção. Uma fazenda antiga no interior do Brasil chegou ali, na pequena cidade onde tudo parecia parado no tempo, e a realidade atingiu como um tapa. A propriedade estava em ruínas, telhados desgastados, cercas quebradas, e um aroma de terra seca e abandono que a sufocava. Cada canto da fazenda lembrava de noites de luta, privações e sonhos desfeitos. Certa noite, enquanto revivia suas memórias empoeiradas no sótão, algo a fez parar, uma carta antiga de sua avó. As palavras pulavam da página, revelando uma história de resistência em tempos difíceis, de desigualdade e preconceito que sua família enfrentou. Era como se sua avó estivesse ali, segurando sua mão e sussurrando que, apesar das adversidades, a força sempre encontrava um jeito de brotar. Uma centelha de curiosidade acendeu em Maria, como se ela fosse puxada para dentro daquela história viva. Antes de continuar, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A pressão de seus filhos também pesava como um peso morto em seu coração. Vende isso, mãe. É só um peso, diziam, preocupados com a situação financeira da família. Para eles, a fazenda não tinha valor emocional, era apenas um fardo a mais, algo que só trazia mais preocupações. Mas Maria sentia algo diferente. Uma conexão irrompia entre ela e aquelas terras, um legado de luta e amor que ela estava determinada a explorar. Ao se deparar com o apoio inesperado de um vizinho, que com gentileza ensinou sobre o cultivo, Maria começou a enxergar um novo horizonte. Aquela terra podia oferecer algo além de trabalho duro, era uma chance de se reconectar com suas raízes. Entretanto, sua primeira tentativa de reconciliação com a comunidade, uma festa para celebrar a retomada da fazenda, acabou virando uma tragédia. As críticas e a indiferença pesaram em seu peito como uma âncora, frustrando seus planos e mergulhando-a em desespero. Eles nunca vão entender, pensou, e naquela solidão, decidiu abrir novamente a carta de sua avó. As palavras sobre perseverança brilharam como um farol em meio à escuridão que a envolvia. A fazenda não era apenas um pedaço de terra, mas uma extensão de sua história familiar, uma conexão que ela estava aprendendo a valorizar. Maria se viu em um verdadeiro conflito. Seria capaz de lutar por aquilo que amava? A pressão da família e da comunidade era avassaladora. No fundo, a decisão sobre o futuro da fazenda representava mais do que a simples escolha de um destino financeiro. Era uma reflexão de sua dignidade e do legado familiar. O que realmente importava? Seus filhos, sua comunidade ou a resiliência que existia em suas raízes? Neste momento crítico, a história de Maria se transforma lentamente, e a pergunta paira no ar. Ela conseguirá enfrentar seus medos e encontrar um caminho de renovação e união, ou se renderá às vozes que pedem que deixe para trás o que representa sua história? O futuro ainda guardava mistérios que aguardavam para serem revelados. Maria acordou na manhã seguinte com uma sensação diferente. O sol entrava pela janela do quarto, iluminando as manchas de poeira que dançavam no ar. A luz parecia ressaltar não apenas a beleza da fazenda, mas também a determinação renascente dentro dela. Com um novo propósito, ela decidiu que era hora de recomeçar, não apenas para si, mas em memória de Carlos. Era hora de transformar aquele fardo em uma oportunidade. Enquanto caminhava pelo terreno, Maria visualizava o potencial que aquelas terras tinham. As árvores frutíferas ainda estavam lá, embora cobertas de folhas secas, e o solo, embora cansado, ainda era capaz de dar frutos. Com o apoio de seu vizinho, Joaquim, ela começou a limpar os canteiros, arrancando ervas daninhas e preparando o terreno. A cada passo, cada movimento de suas mãos, seu coração se enchia de esperança. Os dias começaram a se misturar em uma dança de trabalho duro e pequenas vitórias. Maria descobriu que a terra respondia ao seu carinho. As flores começaram a brotar, e até mesmo os vizinhos, que no princípio eram céticos, começaram a notar a mudança. Aos poucos, alguns se juntaram a ela, oferecendo ajuda. Um sorriso surgiu em seu rosto. O que antes parecia ser um fardo estava, de fato, unindo a comunidade. Porém, as sombras do passado ainda espreitavam. Certa manhã, enquanto colhia os primeiros vegetais, ela recebeu uma visita inesperada.
Era o vereador da cidade, conhecido por sua postura crítica em relação à propriedade. Seu olhar era desconfiado, e as palavras que saíram de seus lábios eram frias. Você realmente acha que isso vai funcionar? A fazenda precisa de mais do que apenas boas intenções. Aquelas palavras foram como um balde de água fria. Um frio na barriga, insegurança e a velha dúvida voltaram. Maria olhou para suas mãos sujas de terra e sentiu o peso da rejeição. O que ela estava construindo poderia realmente desmoronar? Sentiu que sua esperança balançava como uma folha ao vento, prestes a ser arrancada. Mas logo, ao invés de se deixar abater, uma chama se acendeu dentro dela. Lembrou-se das palavras da avó, da força que corria em suas veias, do amor que construíra. Vira pessoas se despindo da indiferença e começando a se unir em torno do que ela criava. Com um sorriso, enfrentou o vereador. Eu acredito na força da terra e na união da comunidade. Se você não acredita, que assim seja, mas eu não irei desistir. Após essa conversa, uma nova ideia começou a borbulhar dentro de Maria. E se ela organizasse uma outra festa, mas não como uma celebração da fazenda, e sim como um convite ao compartilhamento? Um espaço onde a comunidade pudesse ver o que estava mudando, onde pudesse sentir essa nova energia. Com essa ideia na cabeça e o coração acelerado, Maria se lançou no planejamento. Fez cartazes coloridos, chamou os vizinhos e convidou todos para participar. Era mais do que um evento, era a oportunidade de mostrar que sua luta ainda valia a pena, que a terra ainda tinha vida. O dia da festa chegou, e o clima estava tenso. Seria a hora da verdade. Maria conseguiria conquistar o coração da comunidade, ou teria que enfrentar mais uma vez a rejeição? O que ela não esperava era que esse dia traria uma revelação que mudaria tudo. Quais segredos a fazenda ainda guardava? E, mais importante, seriam eles a chave para transformar sua história mais uma vez? O sol brilhava radiante no céu azul, e a fazenda parecia pulsar com uma energia nova. Maria estava nervosa. O movimento em volta da propriedade estava além das suas expectativas. As mesas estavam colocadas, decoradas com flores que ela mesma havia colhido, e o aroma da comida caseira enchia o ar. Vislumbrava um dia de festa, um dia de transformação. Conforme as pessoas chegavam, o murmúrio aumentava. Maria sorriu, mas seu coração ainda batia acelerado. Cada abraço, cada cumprimento era uma pequena vitória. No entanto, ela se perguntava, e se o vereador aparecer? O que ele dirá, com seu olhar crítico? Ela reuniu coragem e, antes que pudesse se perder em pensamentos, decidiu que não se deixaria abater. A festa era sobre novas conexões, especialmente a conexão que ela estava construindo com os vizinhos. O grupo de pessoas se misturava, e logo risadas começaram a ecoar. Joaquim circulava entre os convidados, ajudando no que podia, enquanto contava histórias sobre a fazenda. Ele falava dos dias em que Carlos sonhava em fazer da propriedade um lugar próspero, um legado para a comunidade. As lembranças eram dolorosas, mas também traziam um calor reconfortante. Maria sentiu que o respeito por Carlos não apenas permanecia, ele pulsava naqueles momentos de união. Mais tarde, enquanto as crianças brincavam ao redor, uma mulher se aproximou de Maria. Era Dona Rosa, uma senhora idosa, que sempre parecia reclusa e distante. Hoje, seus olhos estavam brilhando e um sorriso raro surgia em seu rosto. Você sabe, querida, eu pensava que você estava louca, gastando seu tempo aqui. Mas eu vejo agora. Isso aqui é vida. Disse ela, segurando a mão de Maria. Obrigada, Dona Rosa. Isso significa muito para mim, respondeu Maria, sentindo seu coração se aquecer. Essas palavras eram como o sol que mais cedo tinha iluminado seu caminho. Mas, de repente, a atmosfera mudou. O vereador apareceu. Assim que ele atravessou a multidão, o murmúrio se silenciou. A tensão era palpável. Maria teve um frio na barriga. O que ele diria? Teria ele algo contra sua festa e sua determinação? Ele se aproximou, e muitas pessoas aquietaram-se, esperando a sua crítica cortante. Mas, em vez disso, ele olhou ao redor e proclamou: é impressionante ver o que você fez com esse lugar, Maria. Eu não pensava que você conseguiria, mas parece que a sua força trouxe a vida de volta à fazenda. Os olhos de Maria brilharam. Aquela confirmação parecia tirar um peso de suas costas. Embora ele ainda não tivesse se rendido totalmente, aquelas palavras eram um sinal de que as portas estavam se abrindo, mesmo que apenas uma fresta. Mas, antes que ela pudesse respirar aliviada, o vereador continuou: contudo, precisamos falar sobre os direitos de propriedade. Há algumas coisas que você, talvez, não saiba. A multidão mal conseguia conter a respiração.
O que mais ele tinha a revelar? Maria sentiu o coração acelerar, a ansiedade percorreu seu corpo ao imaginar o que estava por vir. Algo dentro dela dizia que essa conversa poderia mudar tudo mais uma vez. Que verdades estariam prestes a emergir e como isso afetaria seu futuro? Assim que o vereador começou a explicar, Maria se perguntou se estava pronta para o que viria a seguir. O que seriam esses segredos que a terra escondia? Ela conseguiria suportar mais uma revelação ou isso a derrubaria de vez? O vereador respirou fundo, seus olhos fixos em Maria. Você deve saber que, nos últimos anos, houve discussão sobre a possível desapropriação de partes da sua fazenda para projetos de interesse público. Não se preocupem, nada está decidido ainda, ele começou, mas a voz dele pareceu se transformar em um eco distante na mente de Maria. Desapropriação. As palavras pairaram no ar como uma nuvem escura. Maria tinha ouvido rumores antes, mas sempre achou que eram apenas boatos infundados. O que você está dizendo? Como isso pode ser? Esta fazenda é tudo que eu tenho, tudo que meus filhos têm. A indignação tomou conta dela, e seu corpo tremeu de raiva e preocupação. As pessoas ao redor também reagiram, sussurros se espalhando entre elas. Joaquim olhou para Maria com preocupação, sua expressão refletindo a gravidade da notícia. A festa, que antes pulsava de alegria, agora parecia uma cena congelada, o riso e os abraços transformando-se em murmúrios de incerteza. Maria poderia sentir a pressão se intensificando. O vereador continuou. Entendo suas preocupações, mas a verdade é que o governo está sempre em busca de espaço para o crescimento na região. Os projetos são para a construção de uma nova estrada que ligará a cidade a outras áreas. É algo que pode beneficiar muitos, mas também significa que sua propriedade está em risco. Maria mal conseguiu engolir a informação. Suas mãos, que antes estavam ocupadas em preparar a festa, agora estavam frias e trêmulas. E o que eu posso fazer? Lutarei por isso. Não deixarei que tirem o legado do meu marido de mim. Ela gritou, a emoção transbordando de seu peito. A multidão começou a se agitar, algumas vozes murmurando apoio, outras expressando dúvidas. Dona Rosa caminhou até Maria, segurando sua mão. Isso não pode acontecer, Maria. Você precisa reunir os vizinhos, a comunidade. Não podemos permitir isso. Essa terra é nossa. Disse a senhora com convicção, o brilho nos olhos revelando a determinação daquelas palavras. Sentindo a força do apoio ao seu redor, Maria passou a olhar para os rostos conhecidos que a rodeavam. A alegria que antes reinava agora era substituída por um senso de união compartilhada. Cada um ali tinha algo em jogo. A fazenda não era apenas uma propriedade, era um símbolo da luta e da esperança daquela comunidade. Está certo, Maria começou a falar, sentindo a voz se fortalecer. Se é isso que vamos enfrentar, então precisamos agir juntos. Se nos unirmos, seremos mais fortes. Esses direitos são nossos, e não vou ficar parada enquanto tentam tirar isso de mim. Os aplausos começaram a ressoar, fervendo a atmosfera novamente. Cada olhar carregava mais do que apoio, trazia uma determinação coletiva que aquecia o coração de Maria. Ela percebeu que a luta pela fazenda não era apenas sua, era o sonho de todos. Mas no fundo, algo pairava. O vereador parecia preocupado, sua expressão agora mais sombria. Maria, eu não quero que a situação se agrave. Há algo que você precisa saber, algo que pode mudar o seu curso, mas que precisa ser tratado com muito cuidado. As palavras dele deixaram Maria apreensiva. O que mais poderia estar escondido? Qual era a verdade que ela ainda não conhecia e que poderia mudar tudo mais uma vez? O que viria a seguir poderia mudá-la de maneira que ela nunca havia imaginado. Maria sentiu um frio na barriga. A voz do vereador soava como um alerta, um prenúncio de algo maior que poderia abalar não só sua vida, mas toda a comunidade. Ele hesitou, como se pesasse cada palavra. A multidão que antes se unira em apoio a ela agora aguardava ansiosa, os rostos refletindo expectativa e preocupação. Maria, continuou o vereador, quebrando o silêncio, há um investidor que está por trás de todo esse plano. Ele não está apenas interessado na estrada. O que ele quer é muito mais. É um projeto de expansão que pode afetar várias propriedades na região, e ele está disposto a fazer tudo para conseguir o que deseja. A expressão de Maria endureceu, o queixo levantou-se com determinação. Quem é esse investidor? Por que eu não sabia disso antes? As perguntas reverberavam em sua mente como um tambor, enquanto olhares desconfiados cruzavam a multidão. É alguém influente, Maria. Ele tem o poder de fazer com que seus interesses sejam ignorados. É preciso agir com astúcia. O vereador fez uma pausa, como se ponderasse sobre o impacto de suas próximas palavras.
Eu só consegui isso através de fontes confidenciais. Se você não agir rápido, sua fazenda poderá se tornar uma memória. Logo, o murmúrio da multidão se transformou em um clamor de indignação, rosto se virando para Maria, que se sentia como uma guerrilheira em campo de batalha. Dona Rosa segurou seu braço, encorajando-a a permanecer firme. Com os olhos cheios de determinação, ela olhou para eles e disse: Eu não posso permitir que isso aconteça. Precisamos descobrir quem é esse investidor e como podemos detê-lo. Precisamos de toda a ajuda que pudermos conseguir. Os sussurros começaram a se transformar em ideias, em planos. Algumas pessoas mencionavam reuniões, outras sugeriam que buscassem apoio legal. Maria sentiu seu coração pulsar. A adrenalina consumia, a sensação de estarem todos juntos lutando pela mesma causa renascia como uma chama. Mas não podemos agir sozinhos, disse Joaquim, seu tom agora mais grave. Precisamos nos unir a outras comunidades que possam estar nessa situação. Não somos os únicos. Aquelas palavras trouxeram um novo impulso ao grupo. Maria sentiu que, mesmo nas sombras da incerteza, a luz da solidariedade brilhava intensamente. Após um breve momento de reflexão, ela assentiu. Então é isso que faremos. Vamos nos juntar e lutar. Isso não é apenas sobre a minha fazenda, é sobre todos nós, sobre o que acreditamos, sobre nossas raízes. Precisamos levar isso adiante. Enquanto o sol começava a se pôr, deixando o céu em uma coloração alaranjada, o clima mudou mais uma vez. A festa, que tinha começado em celebração, agora se tornava um ponto de partida para uma luta intensa e significativa. Mas no fundo, Maria sentia um aperto no estômago. Havia ainda uma sombra de dúvida, um questionamento. Seria mesmo possível enfrentar um adversário tão poderoso? Antes que pudesse racionalizar seus pensamentos, o vereador, que preparava para se retirar, a encarou com uma expressão grave. E lembre-se, Maria, há segredos na sua fazenda que você ainda não conhece, segredos que podem ser sua arma mais forte. Se eu puder ajudar, buscarei mais informações. O que quer que esse segredo significasse, seria uma esperança para Maria, ou uma nova tempestade à vista. A tensão no ar era palpável, e assim como a escuridão se aproximava, Maria sabia que a verdadeira batalha estava prestes a começar. Com uma mistura de determinação e incerteza, ela sabia que a próxima etapa não seria fácil, e a pergunta fervilhava em sua mente. O que mais ela teria que descobrir para proteger não apenas sua fazenda, mas tudo que tinha em seu coração? Maria observou o céu escurecer, o calor do dia cedendo lugar a um ar fresco e carregado de promessas. As palavras do vereador ecoavam em sua mente, junto com a determinação de todos aqueles que estavam ao seu lado. O que seriam aqueles segredos? Ela sempre conhecera sua fazenda como um refúgio, um lugar onde cada canto carregava histórias e memórias, mas agora seus contornos pareciam mudar. A sombra do desconhecido pairava sobre ela. A reunião terminou, e as pessoas começaram a se dispersar, mas o peso da luta ainda pairava no ar. Maria sentiu que precisava agir rapidamente. A primeira coisa que fez foi sentar-se com Joaquim e Dona Rosa em sua cozinha, que exalava o cheiro do café que sempre a confortou. Olhando para as xícaras fumegantes, ela tomou um fôlego profundo. Precisamos descobrir esse investidor. É a única maneira de preparar nossa defesa, disse, a voz firme, apesar da insegurança. E se esse investidor for alguém que já conhecemos? Alguém que possa estar perto de nós? Joaquim ponderou, o olhar preocupado. Essa é uma batalha que vai além da fazenda e da estrada. É uma batalha por nossas casas, por nossos laços. Um silêncio profundo se instalou, pesado de preocupações e incertezas. Maria sentiu seu coração acelerar. E se este investidor já estivesse operando na escuridão, testando cada um dos laços que eles cultivavam? Tudo o que ela sonhara, tudo o que amava, poderia estar em risco. Então, vamos procurar informações. A primeira coisa que precisamos fazer é falar com as outras comunidades. Se eles estiverem em situação semelhante, pode ser que tenhamos aliados, sugeriu Dona Rosa, seu olhar determinado como sempre. Isso mesmo. Vamos fazer uma lista de pessoas que conhecemos. E quem sabe, Maria hesitou, pensativa. E se formos até a prefeitura? Podemos questionar a respeito desse investimento e do tal investidor. A ideia parecia audaciosa, mas a esperança brotava em seu coração. O mapa da luta se desenhava à sua frente, e cada passo dado era uma confirmação de que não estavam sozinhos. Antes de se separar para a noite, Maria decidiu que passaria a madrugada revendo os documentos antigos da fazenda. Ela precisava entender a fundo seu legado, seus valores.
Do canto da sala, a luz suave da lâmpada iluminava papéis e fotos guardadas ao longo do tempo. Ao passar as páginas, um antigo diário de sua avó chamou sua atenção. Talvez você tenha algo a me contar, murmurou para si mesma, enquanto abria o caderno. Com cada página virada, Maria se via imersa em memórias, recomendações que sua avó deixará sobre como lidar com as adversidades, histórias de luta e resiliência. Uma passagem em especial fez seu coração parar. Era uma menção à venda de um pedaço de terra para um homem de negócios, mas não revelava o nome. Ela sentiu um frio na barriga novamente. Pode ser essa conexão que eu estava procurando. O relógio batia as horas, mas Maria estava focada. A cada nova palavra descoberta, o segredo parecia se desenrolar, revelando uma trama imensa que ligava sua avó a figuras influentes daquele tempo. Isso poderia significar algo muito maior do que pensava. Quando o sol começou a surgir, colorindo o céu de amarelo e rosa, Maria fechou o diário com um misto de ansiedade e esperança. Um novo dia despontava diante dela e, com ele, a promessa de que ela iria atrás da verdade. O que mais aquele diário guardava? Quem era realmente esse investidor? E a conexão entre sua fazenda e as pessoas ao seu redor seria uma fortaleza ou uma vulnerabilidade? Essas perguntas fervilhavam em sua mente, mas uma coisa era certa: a batalha estava apenas começando e Maria estava mais determinada do que nunca a descobrir a verdade. Maria acordou com o canto dos pássaros, um som que antes a confortava, mas que agora parecia uma advertência. O diário repousava sobre a mesa, e ela sentiu um impulso de abri-lo novamente. Cada linha escrita por sua avó parecia pulsar com vida, carregando segredos que poderiam mudar tudo. Hoje é o dia, ela murmurou para si mesma, enquanto se levantava, a determinação crescente em seu peito. Tinha uma missão: buscar respostas e fortalecer suas defesas. Depois de um rápido café da manhã, Maria se reuniu com Joaquim e Dona Rosa. Eu encontrei algo importante no diário da avó. Uma venda de terra para um homem de negócios. Precisamos descobrir quem ele é, disse, segurando a mão do diário como se fosse um talismã. Dona Rosa franziu a testa, sua expressão carregada de preocupação. Se a avó sabia de algo, devemos ser cautelosos. Não podemos deixar que eles nos peguem desprevenidos. Vamos à prefeitura, Joaquim sugeriu, mais convicto do que nunca. Precisamos de informações concretas, e lá é o lugar certo para começar. As três almas se dirigiram à prefeitura com a incerteza e o peso de uma responsabilidade maior do que eles mesmos. Ao chegarem, o edifício imponente parecia ameaçador, uma muralha que guardava verdades que podiam ser perigosas. Maria sentiu um frio na barriga ao atravessar o hall, mas não havia espaço para hesitação. O trio se aproximou do balcão da recepção, onde uma funcionária de meia-idade os olhou com desconfiança. Olá, precisamos de informações sobre os investimentos na região. Estamos preocupados com um possível projeto que pode afetar nossas terras, Maria explicou, tentando transmitir segurança. A funcionária hesitou, antes de responder com uma voz seca. As informações sobre investimentos são confidenciais. Vocês estão aqui para algo específico? Nomes? Sim, Joaquim interveio, com firmeza. Precisamos saber quem está por trás disso. Quem está comprando nossas terras? Ela arregaçou a manga da blusa, como se estivesse se preparando para a batalha. A mulher os olhou de cima a baixo e, após um momento de silêncio, parecia considerar como poderia ajudar sem comprometer o próprio cargo. Vocês devem saber que certas coisas não são simples. O que posso fazer é sugerir que consultem o arquivo sobre projetos de desenvolvimento. Ele está disponível ao público. Mas posso avisar, pode ser mais complicado do que parece. Complicado como? Dona Rosa questionou, a preocupação visível em seu olhar. Recepcionista hesitou mais uma vez, antes de finalmente sussurrar. Há interesses que vão além de meras vendas. Pode haver nomes que vocês não vão querer ouvir. Um peso se instalou entre eles. Maria trocou olhares significativos com Joaquim e Dona Rosa, a urgência da situação aprisionando suas esperanças e medos em um único instante. Sabiam que a informação poderia provocar mudanças, talvez até perturbações em suas vidas. No fundo do coração, Maria sabia que estava prestes a descobrir algo que poderia responder todas as suas perguntas, mas também abrir feridas. Com um aceno de cabeça, ela se dirigiu ao arquivo que a recepcionista indicara. Jogos de sombras e luzes dançavam nas paredes enquanto folheava os documentos à luz do dia que entrava pelas janelas. Cada letra, cada número, fugia rapidamente de sua mente, mas ela se concentrou. Estava perto de tocar em algo real, palpável. Assim que uma folha em comum chamou sua atenção, seu coração disparou. Era um contrato, com um nome em destaque, Alfredo Andrade. O nome soava familiar,
como se ecoasse de sua infância. Um homem influente, conhecido por seu poder e ambição. Maria mal teve tempo para processar. Uma sensação de desespero e determinação tomou conta de seu ser. Alfredo Andrade, o que ele tem a ver com tudo isso? As perguntas voltaram à sua mente enlouquecida, enquanto um misto de medo e fogo a impulsionava. O dia estava apenas começando, e a descoberta mais profunda ainda estava por vir. O que realmente se escondia sob a superfície daquela cidade e de seus habitantes? O que a conectava a um passado que ela mal compreendia? Maria fechou os olhos por um instante. Sentia que estava em uma encruzilhada. Para qual caminho escolheria ir? E, mais importante, estaria preparada para tudo o que descobriria a seguir? A verdade estava se aproximando e, com ela, a ferida da história de sua família poderia finalmente ser exposta. O ar estava carregado de ressentimento e ansiedade quando Maria avistou um grupo de papéis amarelados que pareciam ter sido esquecidos pelo tempo. A caligrafia, quase ilegível, fazia seu coração acelerar. Com mãos trêmulas, ela pegou mais documentos e folheou rapidamente, tentando encontrar qualquer indício sobre Alfredo Andrade, a figura sombria de seu passado. Maria, vem cá ver isso. Joaquim chamou do outro lado da mesa. Ele segurava uma pastinha de arquivos com um olhar que misturava surpresa e apreensão. Dona Rosa aproximou-se, curiosa. O que ele tinha encontrado poderia mudar tudo. Olha isso. Tem foto do Alfredo e... Ele parou. A expressão em seu rosto revelou o peso que a descoberta carregava. E quem mais? Dona Rosa insistiu, seu tom mais severo despertando a atenção de Maria. E tem uma carta, escrita pela avó. Fala sobre uma reunião com ele. Uma reunião que foi marcada para antes da venda das terras. A dobradura do papel parecia que poderia se desfazer a qualquer momento. Maria franziu a testa, tentando juntar as peças daquele quebra-cabeça. Ela se lembrou das histórias contadas por sua avó, aventuras de uma vida cheia de lutas e vitórias. Mas até então, nunca tinha imaginado que a mesma mulher que lhe contava contos de fadas escondia um capítulo tão obscuro da própria vida. Por que a vovó se reuniria com um homem como ele? Maria murmurou, quase para si mesma. Talvez ela tivesse suas razões. Mas isso pode ser muito perigoso, Maria. Se ele estava envolvido nos negócios, pode haver muito mais aqui do que você imagina, Dona Rosa advertiu. Sua voz agora tingida de preocupação. O peito de Maria estava apertado. A curiosidade a puxava para frente, mas o temor ameaçava segurá-la no passado. Precisamos descobrir o que aconteceu naquela reunião. Precisamos entender o porquê de tantos segredos, decidiu, com um brilho resoluto nos olhos. Então vamos. Joaquim respondeu, o entusiasmo se espalhando. Precisamos de um plano. Podemos buscar alguém que conheça a história dele. Alguém que não tenha medo de falar. A resposta de Maria veio como um sopro. A Zélia pode saber algo. Trabalhou na fazenda muitos anos atrás e era próxima da avó. Se alguém conhece os segredos, ela conhece. O trio saiu da prefeitura como se estivesse fugindo de uma tempestade, cada passo levando-os em direção a um futuro incerto. O sol se escondia atrás de nuvens pesadas, e a sensação de que algo estava prestes a mudar se intensificava a cada esquina que passavam. Ao chegarem na casa de Zélia, a porta estava encostada, e o cheiro familiar da terra molhada invadia o ar. Maria sentiu um nó na garganta ao se lembrar da infância que havia passado por ali. Mas o que buscava agora não era mais um lar seguro, era a verdade. Não tinham tempo a perder. Zélia! Gritou Joaquim, enquanto entravam. O eco de sua voz soou como um alerta no silêncio da casa. Depois de alguns momentos eternos, Zélia apareceu, os olhos brilhantes, mas um misto de desconfiança nos traços. Meninos, o que estão fazendo aqui? Sua voz tremia entre o acolhimento e a dúvida. Maria respirou fundo, sentindo o peso das palavras que estava prestes a dizer. Poderia ser um divisor de águas. Zélia, precisamos de sua ajuda. Precisamos saber quem foi Alfredo Andrade para nossa avó. As palavras pairaram no ar, e o tempo pareceu parar. O que Zélia responderia poderia ser a chave para todo o mistério que envolvia sua família. Os olhos dela se estreitaram, e um silêncio denso tomou conta do ambiente. Vocês não têm ideia do que estão perguntando, ela disse, sua voz quase num sussurro. O coração de Maria disparou. O que mais Zélia não estava revelando? E, mais importante, era seguro o suficiente para saber a verdade? A verdade é mais profunda do que se imagina, Zélia continuou. E talvez esteja mais perto do que todos nós gostaríamos. Maria sentiu um frio na espinha.
O que mais estava escondido sob a superfície da história da sua família? O que elas descobriram hoje poderia ser apenas o começo de algo grandioso ou um pesadelo. Os olhos de Zélia brilhavam, mas a expressão em seu rosto era carregada de uma tristeza profunda. Maria sentiu a urgência em seu peito aumentar. Cada segundo contava. A atmosfera na casa parecia pesada, como se o ar estivesse esmagando seus pulmões. Por favor, Zélia. O que você sabe sobre a reunião? O que aconteceu entre a vovó e Alfredo Andrade? Maria começou a implorar, sua voz quase desesperada. Joaquim e Dona Rosa trocavam olhares, como se buscassem coragem uns nos outros. Zélia suspirou, como se estivesse se preparando para desenterrar um passado que preferiria deixar enterrado. A sua avó, ela era uma mulher forte, cheia de ideias. Sempre dizia que queria proteger a fazenda, a herança de nossa família. Mas Alfredo tinha seu charme, e não era apenas isso. Ele estava envolvido em negócios que não eram claros. E a sua avó tinha consciência disso. Por quê? Eu não sei. A paixão pode ser cega às vezes. Maria balançou a cabeça, tentando entender. Mas o que isso tem a ver com a venda das terras? O que Alfredo queria realmente? Ele era ambicioso. Zélia hesitou, o olhar vacilando em direção ao chão. E o que eu soube depois me deixou com a pulga atrás da orelha. Aparentemente, ele prometeu à sua avó um futuro brilhante para a fazenda. Um investimento que traria prosperidade, mas no fundo, ele só queria poder sobre suas decisões. O rosto de Maria se contorceu de confusão e preocupação. Tudo parecia perdido, um labirinto sem saída. Zélia, você deve ter notícias dela da reunião. O que aconteceu lá? A mulher respirou fundo, seus olhos marejados. Ouvi alguns murmúrios que a reunião não acabou bem. Algumas pessoas agiam como se fossem incrédulas demais para aceitar as intenções de Alfredo. Eu não estava presente, mas vi a sua avó muito alterada na manhã seguinte. O clima na fazenda ficou diferente. Vez ou outra, vi lágrimas em seus olhos enquanto olhava para o horizonte. Essas revelações pareciam uma flecha cravada no coração de Maria. Ela fechou os olhos por um momento, permitindo que a dor se instalasse. O que havia acontecido naqueles encontros que fez sua avó ficar tão angustiada? Zélia, você não sabe onde posso encontrar Alfredo hoje? Joaquim perguntou, ansioso. Este homem ainda está por aí? Zélia hesitou, olhando pela janela. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de um laranja suave, mas a sombra que pairava sobre o rosto da mulher carregava um pressentimento. Ele não é fácil de ser encontrado. Se afastou de vez e muitos o temem. Mas há uma coisa, se ele ainda está por aqui, alguém como ele pode estar preso ao passado. O homem que você procura pode estar mais próximo do que imaginam. O coração de Maria pulsava com força, inquieto. Do que você está falando? O que quer dizer com preso? Algumas histórias não morrem. Elas apenas esperam um momento certo de se revelarem. E o que você vai descobrir pode não ser nada do que você espera. Um calafrio percorreu a espinha de Maria. O que mais poderia existir nessa trama de segredos e revelações? Ela precisava saber a verdade, mas o que isso significaria para sua família? Para ela, Zélia olhou diretamente nos olhos de Maria, suas palavras pesadas como chumbo. Cuidado com o que você busca, menina. Às vezes, é melhor deixar o passado onde ele pertence. A casa, por um instante, ficou em silêncio, até que Joaquim, impetuoso, quebrou a tensão. Precisamos nos preparar. Amanhã, vamos buscar Alfredo. Não podemos deixar essa história inacabada. Maria assentiu, mas um medo crescente começou a se formar. O que poderia acontecer quando encontrassem aquele homem que era uma lenda e um pesadelo ao mesmo tempo? No mesmo instante, a princípio silenciosa, uma ventania começou a soprar, lembrando-os que a verdade estava prestes a se revelar e que, talvez, a tempestade que se aproximava levasse apenas um deles a um destino desconhecido. Maria estava finalmente pronta. Após dias imersa em angustiante busca por respostas, a verdade antes oculta agora reluzia com clareza. O amanhecer trouxe não apenas a luz do sol, mas também a determinação de se confrontar com o passado que condicionava seu presente. O que descobriu com Zélia havia fortalecido, a ensinar que a luta pelo que é seu é uma batalha não apenas pessoal, mas coletiva. Vou encontrar Alfredo Andrade, murmura para si mesma, como um mantra. Estava decidida, não apenas por si, mas por todos que depositaram suas esperanças na renascente fazenda.
O que Maria não imaginava era que o que viria a seguir testaria não apenas sua coragem, mas toda sua fé na justiça. Com Joaquim e Dona Rosa ao seu lado, Maria cruzou o caminho que leva ao vilarejo. As memórias do que ela viu e ouviu nos últimos dias ecoavam em sua mente. O temor de ser derrotada estava presente, mas a chama da esperança iluminava a cada passo. Eles precisavam de aliados, e a ideia de reunir os vizinhos começou a tomar forma. Ao chegarem na pequena praça da cidade, Maria ergueu a voz. Amigos, precisamos nos unir. A fazenda é nosso lar, nossa história, e nós lutaremos por ela. As palavras dela reverberavam, e logo pequenas multidões se formaram. Muitos começaram a se aproximar com olhares de curiosidade e apoio. Aos poucos, os sussurros se transformaram em aplausos. Maria sentia a energia deles, cada um era uma peça essencial naquele quebra-cabeça de luta. Dona Rosa, emocionada, conseguiu subir em uma caixa de madeira e começou a falar. A vida sempre nos deu desafios, e agora é hora de mostrar que não estamos sozinhos. A terra é nossa. Após algumas horas de reuniões e conversas inflamadas, o plano estava estabelecido. A ideia era clara: descobrir onde Alfredo se escondia e confrontá-lo para obter respostas, mas não sozinhos. A comunidade estava disposta a lutar juntos, e Maria sentia nas veias a força daquele coletivo. Na manhã seguinte, uma equipe de amigos e familiares decidiu que iriam à casa de Alfredo. A tensão na atmosfera era palpável, mas a determinação permanecia firme. Assim que chegaram à casa, um sobrado imponente, Maria sentiu os nervos aumentarem. Estamos prontos para isso, pensou, ao lado de Joaquim e Dona Rosa. Alfredo apareceu, e Maria mal conseguiu reconhecer o homem que uma vez parecia estar dominando tudo. O tempo o tornou mais envelhecido, mas seu olhar ainda brilhava de astúcia. Uma expressão de surpresa cruzou seu rosto quando viu a multidão, mas logo ela foi substituída por um sorriso traiçoeiro. Que honra ter tantos visitantes, ele disse, com sarcasmo. Maria respirou fundo. Ela não viria para jogar palavras vazias. Estamos aqui para falar sobre a verdade, Alfredo. Sobre o que aconteceu com a fazenda, e principalmente, sobre o que você fez com minha avó. Os olhos dele estreitaram-se. Sua avó e eu chegamos a um acordo. Considerações valiosas no jogo da terra, diga-se de passagem. A maneira como ele dizia acordo fez o estômago de Maria revirar. Um acordo que trouxe sofrimento e tristeza para nossa família. E agora você tenta repetir esses erros? Sua voz ecoou, deixando um silêncio entratecido no ar. Alfredo, por sua vez, percebeu que o pânico e o desespero começaram a tomar conta dele. Ele alterou a postura e falou: Você realmente acha que pode recuperar o que havia sido perdido? Se a cidade precisa de progresso, vão haver consequências e escolhas difíceis. E não sou eu quem decide isso, disse, meneando a cabeça. Não podemos permitir que você nos tire a terra que é nossa por direito, Dona Rosa declarou, o tom firme. E essa cidade precisa saber a verdade do que realmente aconteceu. Maria sentia a adrenalina entrar em seu corpo. Lembrava-se do que Zélia dissera e do olhar de desespero de sua avó. Você talvez tenha feito um acordo com a minha avó, mas a história dela não será esquecida. Vou lutar, e com a ajuda dessa comunidade, tudo que você tem construído de mal será desfeito. E essas palavras reverberaram não apenas por entre as árvores, mas no coração de todos ali presentes. Alfredo tentou repelir a força coletiva. Vocês são apenas uma minoria. Isso não mudará as decisões que estão sendo tomadas, respondeu, mas sua voz vacilava. Talvez não sejamos maioria, mas somos a consciência do que real é valorizar nossas raízes. E por trás de cada raiz, existem memórias e histórias que não se apagam, gritou Maria, cada vez mais forte. O ar estava carregado do sentimento de união, e a determinação era palpável. Com isso, Maria propôs um novo plano. O vencedor não seria apenas quem tinha o poder e influência, mas quem tinha a verdade. A comunidade se juntou, juntos foram até a prefeitura, e desse dia em diante, Maria sabia que lutaria com unhas e dentes pelo que é justo. Dali, Maria se sentia renovada. A fazenda não era apenas um pedaço de terra em um papel, mas um símbolo de força e união. Com seus vizinhos ao lado, ela não apenas lutaria por sua herança, mas pela verdade que pulsava em cada canto. O caminho à frente era incerto, mas com uma nova determinação no coração, Maria sorriu. Todo mundo ao redor dela aplaudiu. Não era só uma luta por uma fazenda, mas uma luta pela dignidade, pelos sonhares e memórias que nunca iriam se apagar. E assim, com as forças renovadas e a certeza de que juntos nada poderia detê-los, Maria caminhou de volta para casa, o sol se pondo frente a eles, como um prenúncio de esperança brilhar pela nova jornada que estavam prestes a traçar.
E você, que precisa entender que a força de uma comunidade pode mudar todos os rumos da história, você precisa se inscrever agora. Este é o momento de mostrar seu apoio. Deixe seu like agora para alimentar o algoritmo e comente suas reações sobre essa luta inspiradora. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. A luta de Maria e da comunidade não é apenas dela, é uma chamada para todos nós. Vamos juntos!